Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos estudando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E hoje já estamos na lição de número 10, que traz o tema O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Esse cativeiro que nós vamos estudar hoje se deu no ano 722 a.C., provavelmente no mês de dezembro, num forte inverno, quando os assírios conquistaram o Reino do Norte. Esta lição tem muito que nos ensinar, pois estamos falando do fim da monarquia dividida de Israel, principalmente a área norte, que ficaram com 10 tribos, que foi inaugurada por Jeroboão e finalizada por Oséias, o rei Oséias. Então vamos lá, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. O objetivo geral desta lição é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Toda causa tem um efeito e todo efeito é gerado por uma causa. Então, as transgressões afastam de Deus. E é notório na Bíblia a apostasia, o afastamento das pessoas do Senhor e na vida prática também. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel. Seja injustiça do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, econômico, político, suas alianças, que não era fiel ao reino que fazia uma aliança. Então, havia infidelidade nas alianças, havia infidelidade a Deus no campo espiritual, a prática da idolatria. Havia injustiça em relação aos direitos de algumas pessoas e temos que destacar as injustiças cometidas por Israel. Segundo, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. A idolatria faz parte da reprovação de Deus de forma expressa nos seus mandamentos. Terceiro, salientar o sincretismo em Samaria, que é a união de vários credos, né? Elementos de várias religiões em uma só. O sincretismo em Samaria. O nosso textuário nos diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A exortação do profeta Oséias não confundiu o profeta Oséias com o rei Oséias, que é o último rei do Reino do Norte. O profeta é uma pessoa, o rei é outra, totalmente diferente. E o profeta, ele denuncia o pecado, anuncia o cativeiro e fala como isso já estivesse realizado. E diz: vinde e tornemos para o Senhor. Uma convocação para se voltar para Deus. Porque ele nos despedaçou e somente ele nos sarará. É ele que faz a ferida e é ele quem sara. A Bíblia diz que Deus, ele disciplina todo aquele que ele toma por filho. E se existe um filho sem disciplina, então não é filho, é bastardo. Diz Hebreus capítulo 12. Então, Deus vai sempre disciplinar o seu povo para o seu bem, para que eles voltem para o próprio Deus. Como dizia Santo Agostinho, criaste-nos para vós, e o nosso coração não repousa, enquanto não tornarmos para ti. Então, é uma necessidade de se voltar para Deus, para que ele reconstitua, reconstrua, refaça aquilo que ele mesmo quebrou e despedaçou. Ele, como grande oleiro, tem o poder de fazer um novo vaso com os cacos quebrados, conforme Jeremias 18. A verdade prática nos diz: Deus sempre adverte seu povo
sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Deus vai estar sempre exortando o seu povo, pois, como um Deus que se comunica e se relaciona com seus filhos, ele não quer que estejamos longe da sua vontade, dos seus propósitos, do seu querer. Por isso que ele nos alerta, nos desperta para que não venhamos a se afastar dele totalmente. A lição de número 10, o cativeiro de Israel, o reino do norte, traz uma grande lição para nós. Pois o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria, não Síria. Síria fica ao norte de Israel e a Síria no nordeste, lá junto ao rio Tigre, né? Enquanto que a Síria fica ao norte de Israel, próximo do Monte Hermon, a Assíria fica no nordeste de Israel, justamente na Mesopotâmia, entre o Eufrates e o Tigre, justamente do lado leste do Tigre, e tem por capital a cidade de Nínive, enquanto a Síria tem por capital Damasco. A Síria tem por capital Nínive. Nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império. A Síria já tinha sido um império no passado, por volta do 2º século a.C., e perdeu todo o seu poder. E agora, no século VIII, ela retorna ao poder e começa a ampliar seus tentáculos, seu poder e a conquistar espaço. E é na época em que Israel está enfraquecendo, a Síria está crescendo. E se torna um grandioso império que controla todo o crescente fértil, né? Toda a região mesopotâmica e as montanhas do leste, da região da Média, da Pérsia, da região norte, as fronteiras dos Montes Tauros, Síria, Palestina até o Egito. Então ela domina toda essa região. E durante os últimos 30 anos de Israel, do Reino do Norte, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos. Muitos reis perderam o poder por assassinato, pessoas usurpando o trono, o poder, em razão de desprezarem, primeiro, os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. O Reino do Norte tem a sua origem no ano 930 a.C. e vai até 722 a.C. São 208 anos de Jeroboão até o rei Oséias. Foram 19 reis e 9 dinastias. Você pode conferir aqui conosco. Começou com Jeroboão, não confundir esse Jeroboão aqui, filho de Nebate, o representante de todos os pecados, com Jeroboão II, que é o 13º rei, tá vendo? Olha, do Reino do Norte, tá certo? Não confundir. A lição vai estar tratando desse Jeroboão II, que é o rei do período de Oséias, o profeta, do profeta Amós, e um certo momento, talvez até de Isaías. Então, nós temos Jeroboão, Nadab, Baza, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Não confundir esse Peca com o verbo pecar. É o nome do rei mesmo, Peca, e Pecaías foi o seu pai. A lição vai estar tratando muito do período de Jeroboão II, das crises que estão enfrentando, e crise moral e espiritual, que financeiramente, economicamente ia muito bem. Zacarias, Salum e Menahem. No período do governo de Menahem, em 752, então no ano 750, Tiglat-Pileser, chamado de Pul, se torna o imperador principal.
Os assírios ficaram famosos pela sua caça ao leão, há diversos trabalhos feitos nas paredes, registrando esse poderio dos assírios, faziam questão de publicar isso, essa publicidade para intimidar as pessoas. A caça ao leão era uma prática esportiva comum. Ficaram conhecidos por sua política beligerante, militar, de conquistar os povos inimigos e aniquilá-los sem misericórdia, cortando os narizes, as orelhas, arrancando a pele, esfolando as pessoas, abrindo a barriga das grávidas, pendurar, arrancar a pele do sujeito e pendurar ele na muralha, empilhar cabeças de pessoas na frente dos portões e da grande muralha das cidades, e empalar também, empalar que era a ideia de pegar uma tora de madeira e atravessar o sujeito de baixo para cima, e fazer dele como um picolé. Então essa era uma prática comum dos assírios, que o tornava também esse povo assim, um povo temeroso. Todos temiam os assírios, a sua conquista, o seu poder, por conta da crueldade, a desumanidade e a falta de misericórdia dos assírios. E os assírios chegam ao poder no ano 750 como império agora. Esse é o que historicamente vai ser chamado de Império Neo-Babilônico, novo babilônico, neo-assírio, perdão, neo-assírio, né? E esse poderio assírio vai de 750 a 612, que é quando a cidade de Nínive vai ser conquistada em 612 pelo imperador, o novo império que surge na região, que é o Império Neo-Babilônico. Aí sim, o Neo-Babilônico, que é liderado, encabeçado por Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor. O Reino do Norte, nos dias de Menahem, que é quando o Império Assírio se ergue, ele é liderado por Tiglat-Pileser III, considerado, chamado de Pul. Nesse período que está governando o sul, é o rei Uzias, também chamado de Azarias. E é o rei que ficará leproso por desobediência a Deus, e seu filho Jotão vai ficar na corregência até assumir o poder de fato em 750. E nos dias de... Aí vem Pecaías, e nos dias de Peca, que vai assumir o governo no lugar de Pecaías, o rei Peca de Israel vai fazer uma aliança com o rei da Síria. Síria, que tem por capital Damasco, e é o rei Rezim, e nessa aliança, ele, que é a chamada guerra Ciro-Efraimita. Ciro porque é a Síria, Ciro-Efraimita, que é Efraim. Eles vão atacar Judá nos dias do rei Acais. Por isso que está aqui azul de um lado para o outro e essa seta. A guerra Ciro-Efraimita, que vai ser travada e determinada em 632. Essa é a data da queda da cidade de Damasco, quando a cidade de Damasco, a Síria, deixa de ser algo imponente naquele cenário político, geopolítico da região norte da Palestina. A partir daí, os assírios vão remover todo o poder de Damasco. E isso vai acontecer porque o rei Acaz vai solicitar a ajuda de Tiglat-Pileser, que virá e vai esmagar os sírios e vai descer até Israel e levar um grupo para a Síria, certo? Depois, nos dias do rei Oséias, Salmanaser assume o império no lugar de Tiglat-Pileser. Esses são os dias do rei Ezequias.
E no ano 722 ele derruba o que restou de Samaria, do reino do norte, prendendo o rei Oséias e destruindo o reino, e levando cativo para a Síria. E aí Sargão II assume o poder, e com um certo tempo depois, Senaqueribe, que dá continuidade nos dias do rei Ezequias, que virá atacar Judá e as cidades adjacentes, como Laquis. Né? Então, esse é o Império Assírio que vai surgir nos dias de Menahem, nos dias de Uzias, e que vai dar um basta nos dias do rei Peca e Acais em Damasco. A primeira destruição em 732. Essa aliança que foi feita com Efraim para atacar o reino do sul, está aqui, ele faz uma aliança com a Síria, Efraim com a Síria, para atacar Judá. Olha Judá aqui, certo? Faz essa aliança. Porém, o rei de Judá, Acais, pede ajuda ao Império Assírio, justamente a Tiglat-Pileser, que vai marchar daqui, vai destruir as forças da Síria e depois vai pegar cativo o pessoal de Naftali, da Galileia e da região leste, que é a região de Edom e Moabe. Ele vai pegar aqui a meia tribo de Manassés, a Ruben e Gade, e vai levar em cativeiro. É o primeiro cativeiro. Por quê? O cativeiro do norte ele não acontece de uma vez só. Não é em 722 é o final da trajetória. Mas tudo começa um período antes, nos dias do rei Peca. Então, quando o rei Menahem começou a governar, de imediato ele teve que submeter ao rei Tiglat-Pileser, chamado de Pul. Segundo Reis, capítulo 15, versículo 19, está escrito: então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra. Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que este o ajudasse a consolidar seu reino. Então, Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Assíria, de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Assíria e não se demorou ali na terra. Nos dias de Menahem, ele já se tornou um vassalo pagando imposto ao Império Assírio. Mas Menahem descansou com seus pais e Pecaía, seu filho, reinou em seu lugar. Depois, o reinado de Pecaías, que também entrou no caminho dos pecados de Jeroboão, o capítulo 15 diz que Peca, que era o capitão, rei Peca, esse Peca que o rei Peca faz aliança com o rei da Síria, ele era um capitão. Veja só, capítulo 15, versículo 25. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Veja que o capitão Peca matou o rei e assumiu o reinado no seu lugar. Foi um assassinato. Então, esse rei Peca, que começa a reinar, ele vai também seguir os pecados da família de Jeroboão, pecados de Jeroboão, filho de Nebate. E ele vai atacar a nação de Judá
ao lado da Síria, né? Vai fazer uma aliança com o rei da Síria. Veja comigo o capítulo 16, versículo 5, que diz assim. Vamos ler o 16 e 1 para ampliar essa compreensão, que diz assim. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Versículo 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Veja que esta aliança Ciro-Efraimita do rei Peca com o rei Rezim da Síria, descendente de Ben-Hadad II, é para destruir Judá. Essa guerra ela é retratada com detalhes no livro do profeta Isaías, capítulo 7. Se você pegar o profeta Isaías e ler com detalhe, você encontrará preciosas informações. Diz o texto sagrado, capítulo 7. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. E Isaías está profetizando neste momento dentro de Jerusalém. E tem um encontro com o rei Acás. E o que vai acontecer? Deus diz para o rei Acás pedir um sinal que ele é poderoso para realizar coisas extraordinárias. E que ele não fosse em busca do rei da Assíria. Porém, ele temeu, em vez de confiar no Senhor, pediu ajuda da Assíria. Mandou dinheiro para a Assíria, pagando o tributo que o reino do norte estava pagando por meio de Menahem. Agora quem está pagando é Judá, pedindo ajuda. Então o império da Síria vai sair daqui e vai atacar a Síria e depois o próprio Israel. Veja só. No capítulo 16, versículos 7 a 9, diz assim. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei da Síria veio, Tiglat-Pileser, e puniu a Síria, né? Puniu a Síria, o rei Rezim de Damasco. E desceu um pouco mais, atacou a região norte da Galileia, a região leste, onde está Naftali, e depois a região oeste, depois a região leste, atacando aqui brutalmente a meia tribo de Manassés, que ficou desse lado, né? A tribo de Gade também, Ruben, Gade e Manassés, os três são removidos daqui. Você pode acompanhar comigo no capítulo 15, versículo 29 de 2 Reis, 15 e 29, diz assim. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel, Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Razor, a Gileade e a Galileia. Veja só, quando ele diz Gileade é a região nordeste do Mar da Galileia, ou a região leste do Mar da Galileia, onde estão as tribos Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés.
e a Galileia e a toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes para a Síria. Pegou seus habitantes e levou para a Síria. Essa é a primeira parte do cativeiro do Reino do Norte, em 732. Esse é um momento histórico, é a primeira leva. Que vai ficar é somente um contingente na região central, em Samaria. Mas o poder do Reino do Norte está totalmente enfraquecido agora. Está totalmente enfraquecido. Como disse o profeta Osés, é ele que quebra. Deus usa os seus instrumentos para quebrar o seu povo. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, nos mostra como a região leste foi conquistada por Tiglat-Pileser. Capítulo 5, versículo 26 diz: Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Halá, Rabor, Hará e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Ou seja, os dias do autor que estava escrevendo o livro das Crônicas. Então, esses eventos aqui estão relacionados a essa aliança Ciro-Efraimita, que gerou a destruição de Damasco e, consequentemente, a primeira leva do cativeiro do Reino do Norte, ficando apenas um contingente na região central, em Samaria. Nos dias de Oséias, que assume o poder depois do rei Peca, Oséias assume o reino e quando Oséias assume o poder, agora, ele vai conduzir por 9 anos. E os assírios vêm até o encontro dele, no 6º ano do seu governo, e o aprisiona dentro de Samaria, cerca a cidade com toda a sua infantaria, sua artilharia, seus lanceiros, que jogavam as lanças, e flecheiros, e um exército altamente preparado de armamento bélico. Eles estão vivendo a Era do Ferro, e a região da Assíria é uma região rica de minérios que contribui muito para a exploração e produção de armas bélicas, o que fez com que o Império Assírio se projetasse no mundo militar da antiguidade e no universo geopolítico ali do Oriente Médio. E esse é o período que Oséias está aí, e já vem Salmanaser, que Tiglat-Pileser já morreu, Salmanaser assumiu o poder e vai dar um basta no governo de Oséias e fazer a segunda leva dos judeus de Samaria para a Síria. Depois, Sargão II assume o poder, em 722 em diante, naquele ano da destruição de Samaria, e logo após, Senaqueribe assume, dando continuidade ao Império Sírio. Veja comigo Oséias, 2 Reis 17:3, que diz assim. Aliás, 17 e 1 mesmo, né? 17 e 1, que diz assim: No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo, imposto.
Então, Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Veja aí a estrutura bélica dos assírios. Veja essa estrutura aqui para defender o seu ariete, que está aqui embaixo, que vai derrubar a parede, né? Tem até uma torre suspensa de soldados com proteção em cima das flechas que descem de cima, toda revestida de escudos. E veja essa outra torre aqui de conquista da muralha. Tá vendo? Essa aqui é uma torre para jogar soldados por cima. Esse aqui é para derrubar a porta, né? O ariete, que é ser o canhão moderno de hoje, né? Alguns associam esse canhão à catapulta, né? O ariete tem essa função de bater. Então, nos dias de Jeroboão II, que é o 13º rei de Israel, Jeroboão II, não confundir com o primeiro rei que dividiu o reino do norte, Jeroboão é o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa, nem o mesmo tempo. A nação de Israel experimentou prosperidade. Por quê? Não havia nenhum governo mundial nesse período. O Egito estava enfraquecido, a Síria estava enfraquecida, ele tinha apenas inimigos ao redor, pequenos países como Edom, Moabe, ao norte tinha a Síria, ao sul dos Amalequitas, ao sudoeste tinha o Egito, ao oeste, ou seja, ao oeste tinha os filisteus, a Filístia que estava ali naquela região, mas não havia um império dominante. Então, esse momento, Jeroboão dominou as vias principais do comércio. Então, havia um tráfego muito grande de pessoas que vinham da Mesopotâmia para ir para o Egito, vender especiarias, que traziam da Índia, circulava, trocava peças, o ouro de Ofir, que era comercializado, produtos da região de Gileade, também, que era de especiarias para fazer o bálsamo, muito utilizado no Egito, questão da mumificação dos mortos. Então, todo esse controle das tribos beduínas que comercializavam, essa região tinha que passar por Israel e pagar imposto. Isso deu uma projeção no país, ele ganhou espaço, ele estava tranquilo em relação às fronteiras, de sorte que o governo de Jeroboão é um governo de quase 50 anos. São 42 anos, se eu não me engano, o governo de Jeroboão II. E esse é um momento muito próspero para ele. Deixa eu ver aqui se eu encontro rapidinho. No 15º ano, capítulo 14, de 2º Reis. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Veja que foi muito tempo, o que indicava uma prosperidade para o reino, estabilidade e ausências de conflito. Esse é um período de prosperidade, mas ao mesmo tempo que eles prosperavam, eles cometiam injustiças. Eles se afastavam dos propósitos de Deus de aplicar a lei à sua vida. É nesse momento que Deus vai levantar o profeta Oséias, o profeta Amós, que profetiza nesse período. Você pode abrir comigo o profeta Oséias, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. É o Jeroboão II. Da mesma forma, o livro do profeta Amós, que cita esse rei, que é o rei Jeroboão, no capítulo 1, versículo 1, diz: Palavra que em visão viera a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás,
rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Veja que é nos dias de Jeroboão. E o livro, ele cita mais de uma vez o nome do rei Jeroboão no livro do profeta Amós, né? Então, esse é um momento de prosperidade, mas ao mesmo tempo de comprometimento do rei em relação à corrupção. Passaram-se os anos e Jeroboão II é o 13º rei. Então, nós vamos caminhar um pouco mais para chegar no 19º rei e último rei, Oséias, a traição do rei Oséias. O rei da Assíria, Salmanaser, descobriu que o rei Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar o Egito e interrompeu o pagamento dos tributos. Oséias, ele ficou pagando o imposto ao rei da Assíria, era o imperador, comandava toda a região do Crescente Fértil. Só que Oséias começou a fazer aliança com o Egito para fazer resistência à Assíria. E o Salmanaser tomou conhecimento e não admitiu. Porque desde os dias de Menahem, que o reinado do norte começou a pagar tributo aos assírios. E agora o tributo não chegou. Para onde foi? Para o Egito. Alguém denunciou. E o capítulo 17 diz assim, versículo 3, subiu contra ele Salmanaser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, que é o rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria o encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. Aí ele agora veio para dar um basta. Esse período, quem está governando no sul é justamente o rei Ezequias. E diz o texto sagrado, no ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e os fez habitar em Halá, junto a Abor, e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. O capítulo 18 diz assim, versículos 9 em diante. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanaser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos, foi tomada, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Halá, junto a Abor e ao rio Gozã e às cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Nem deram ouvidos, nem praticaram. Então, o resultado foi essa punição para o reino do norte. Advertências dos profetas. Voltamos agora para o período do rei Jeroboão. Regressa ao tempo. A lição, ela tá um sobe e desce aqui, uma gangorra, né? E a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os maus abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias.
Então, esses dois profetas foram importantíssimos nesse momento para denunciar o pecado e anunciar a punição. Isaías, logo em sequência, também denuncia esses mesmos pecados. Os pecados do povo e a sua queda. Né? O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o sul. Ou seja, o reino do norte se inclinou mais para idolatria do que o reino do sul, Judá. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro 1 século e meio praticamente antes de Judá. Foram 136 anos antes, porque o cativeiro começou em 722, o de Israel terminou em 722 e o de Judá terminou em 586. Então, 136 anos estão aí. É quase 1 século e meio. As outras causas do cativeiro. De acordo com o livro de 2 Reis 17, versículos 7 a 23, nós encontramos uma descrição que envolve apostasia, abandono ao Senhor, rejeição à lei do Senhor, a assimilação da cultura pagã das nações vizinhas, o ocultismo no meio do povo de Deus e a idolatria. E a causa principal é sempre os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Se nós atentarmos, vai começar assim, sempre nos dias do reinado de Menahem, aqui, nos dias de Menahem, nós já temos, desde os dias de Zacarias, aí vem Salum, Menahem, mas a Bíblia vai dizer isso a respeito dos dias de Zacarias, o rei Zacarias, o rei, né? Veja comigo, capítulo 15 do segundo livro dos Reis, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 8. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Veja que traz à tona, embora ele seja filho de Jeroboão, segundo, mas ele seguiu os pecados do primeiro Jeroboão. O primeiro Jeroboão, filho de Nebate. Ele seguiu no mesmo pecado. Ainda no capítulo 15, versículo 18, o rei Menahem, diz o texto sagrado, fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Já é uma fórmula de descrever o evento. É uma fórmula. Veja que todos são escritos do mesmo jeito. Versículo 24. Pecaías, o rei Pecaías agora. 15 e 24. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Vamos para o outro reinado, o rei Peca. Rei Peca. 15 e 28. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então, mais uma vez, essa fórmula é apresentada como a origem do pecado, a causa principal da destruição desse rei. E quando nós chegamos
até o capítulo 17, quando acontece a queda do povo de Deus, ele vai apresentar as causas do cativeiro, a partir do versículo 7, 17 e 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus. Tal sucedeu. Outra tradução diz, por esta causa. Só que eu quero mostrar aqui para você que no final ele vai registrar que essa causa dessa destruição do povo de Deus pelos assírios, que vai acontecendo nesse momento, e está envolto aqui os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Quero que você acompanhe aí e confirme comigo o texto sagrado. Capítulo 17. Diz o texto sagrado. Versículo 21. Pois, quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles. A causa aqui, final do cativeiro, se amarra na fórmula, porque andaram de acordo com os pecados. Porque Jeroboão fez o povo pecar. Veja que o líder, ele pode conduzir ao triunfo, à vitória, ao caminho da bênção, da obediência, como pode conduzir para o caminho da maldição. Porque a Bíblia diz assim, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Mas o texto diz que o rei Jeroboão conduziu Israel ao pecado. Há pessoas que têm o poder de influenciar os outros. Diz que alguns entendem que a palavra liderar é a capacidade de influenciar pessoas. E o texto ele é muito claro ao dizer que versículos 21, né? 17 e 20. Pois quando ele rasgou de Israel a casa de Davi, eles fizeram rei Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Responsabiliza Jeroboão. Os estrangeiros ocupam Samaria. Essa é uma ocupação que não foi escolha dos estrangeiros. Essa é uma ocupação que não foi escolha do... Isso aqui é uma decisão do governo assírio, do império assírio. Os assírios tinham essa política de colonização do espaço, mas não com o seu povo. Do jeito que ele pegava uma nação e movia para um lado, ele pegava as nações do leste e movia para o oeste, ele pegava as nações do leste e movia para o oeste, vice-versa. Pegava as do norte e trazia para o sudeste, ele trocava para essa estratégia de ação, que também é uma estratégia política de dominação, de estabelecer o seu poder. Ela foi iniciada, inaugurada essa estratégia, esse estratagema, por um rei antes de Tiglat-Pileser, antes de se tornar império. Eles já tinham iniciado essa estratégia nas pequenas colônias que começaram a estabelecer e o triunfo às pequenas aldeias. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o povo e enviaram para Samaria, colonizar Samaria. Lá em Samaria haviam ficado algumas pessoas de Israel, principalmente os anciões que não representavam mais o trabalho braçal, podia prestar um serviço, não tinha mais a energia física, eles abandonavam para trás. Pessoas com deficiências, pessoas com algumas doenças, deixavam para trás, não ia levar.
Ninguém ia levar um leproso consigo. Levar um deficiente. Ia ter que carregá-lo nas costas. Então, eles deixavam essas pessoas para trás. Então, a estratégia deles agora era pegar esse povo que ficou lá enfraquecido e colonizá-los. E o texto diz que o rei da Assíria, versículo 24 do capítulo 17, trouxe gente de Babilônia, de Cutá, de Ava, de Ramate, de Servafaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Veja, em lugar dos filhos de Israel. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Na lei de Moisés já estava escrito que o povo tivesse cuidado de dominar a terra e também de reproduzir-se dentro da terra, multiplicar-se, para conter os leões, que eram muito comuns naquela região, principalmente na selva jordânica, que existia e existe hoje com uma redução tremenda. Então havia leões. Há muitas situações envolvendo leões no Antigo Testamento dentro de Israel. Num trajeto de Sansão para a cidade dos filisteus, ele encontrou um leão. Um profeta veio e falou para o rei, e quando ele voltou, um leão lhe devorou no meio do caminho. Tem outro homem também que foi atacado por um leão. Nos dias de Davi, ele lutou com leões que estavam atacando suas ovelhas. O profeta Amós fala dos leões, inclusive usa a metáfora do leão para representar a pessoa de Deus, aquele que está rugindo, exigindo o que é seu. E a Bíblia diz que quando Davi já estava com uma certa idade, ele foi para a guerra e um de seus soldados valentes pulou numa cova no dia de inverno com um leão. Era muito comum a presença dos leões ali no Israel. Agora, não tendo pessoas para controlar as fronteiras, os limites, para assombrar com uma lança, com uma flecha, com uma arma de guerra, com espadas, que pudessem tocar uma corneta na hora, bater, fazer barulhos e espantar. Então, ficou vulnerável o espaço. Os homens colonizaram e, quando menos pensavam, foram atacados por leões. E a Bíblia diz que o Senhor trouxe esses leões. Por isso, eles apelaram para o rei da Síria mandar sacerdotes de Israel para ensinar como adorar a Deus naquela terra. Havia um temor, até porque todos eram religiosos antigamente. Ninguém separava a religião da vida social, vida civil, da vida pública. E nem é para separar. O cristão ele não pode fazer essa dicotomia, que é um perigo. Sua vida se torna sagrada, não são as coisas que se tornam sagradas. Quando você está em Cristo. E diz o texto sagrado, versículo 26 do capítulo 17. Pelo que se disse ao rei da Assíria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes, que de lá trouxeste, e que ele vá e lá habite e lhe ensina a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel e lhe ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, o verso 29 diz: mas cada um, veja só, mas cada nação fazia o seu próprio Deus e o punha nos templos dos montes. Começaram a construir seus templos, eram pequenos templos, né?
pequenas capelas, se fôssemos chamar hoje, nos templos dos montes que os samaritanos haviam feito, cada nação nas cidades que habitavam. Os babilônios fizeram Sucote e Benote, esse é o deus dos babilônios. Os de Cutá fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os servafitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deus de Servafaim, que cumprem a mesma função de Moloque. Está vendo? A prática é a mesma, sacrifícios de crianças. E esses deuses foram introduzidos lá. Os samaritanos, que é a seita que vai surgir, vai se desenvolver aí em Samaria, ela não pratica esse tipo de politeísmo, porque é uma seita monoteísta, ela existe até hoje, seus sacerdotes sacrificam literalmente até hoje a seita dos samaritanos. E elas tiveram seu desenvolvimento, eles rejeitaram todo o Antigo Testamento, ficando apenas com o Pentateuco até hoje, como o único livro sagrado e revelado é o Pentateuco. São monoteístas, porém abertos às outras religiões, mas sem confundir a ideia do monoteísmo com o politeísmo. Os samaritanos não são politeístas, não podemos cometer esse equívoco. E o que há de sincretismo religioso aqui, a mistura de gente e o sincretismo, é quando se unem muitas religiões. Por exemplo, esses povos que tinham seus deuses, os babilônios, Sucote, Benote, os de Cutá, o Nergal, o de Ramate, a Azima, e sucessivamente, eles começaram a adorar também ao Deus de Israel, sem abandonar seus deuses. Mas não diz que os samaritanos começaram a adorar os deuses dessas nações. E o desenrolar da história dos samaritanos, que se dá com a construção nos dias dos gregos, no Monte Gerizim, e aí, quando os judeus regressam do cativeiro babilônico, que não voltam mais às 10 tribos, a ideia de reino do norte, Deus não promete restaurar o reino, ele promete restaurar as 12 tribos, e não o reino do norte e reino do sul. A promessa de Deus, a aliança dele são com as tribos, diz respeito às tribos e não os reinos. E quando ele restaura, os judeus não se unem com os samaritanos que querem adorar no mesmo templo, servir o mesmo Deus. Eles não aceitam. Que coloca aí em posição diferente. E a partir daí vai se desenvolvendo uma tradição que existe até hoje dos samaritanos. E os samaritanos não se comunicavam com os judeus, nem os judeus com os samaritanos. A coisa era tão terrível que, se alguém quisesse ofender um judeu, outro judeu, bastava chamá-lo de samaritano, que era o mesmo que dizer, você está endemoniado. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48, Jesus é acusado, é chamado de samaritano, e é por isso que sabemos que tu tens demônio, que tu és samaritano. Acusaram Jesus de samaritano. Mas Jesus veio para desfazer as barreiras culturais, religiosas e geográficas. E a Bíblia mostra no Evangelho de João, capítulo 4, como Jesus tratou a mulher samaritana como alguém carente, como qualquer outro judeu, do conhecimento da verdadeira adoração ao verdadeiro Deus em espírito e em verdade. E que agora a verdadeira adoração não estaria mais limitada nem ao templo Gerizim dos samaritanos, nem no templo Sião em Jerusalém. Mas Deus é espírito, importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus mostrou benignidade, alimentou, descedentou esta mulher, matou a sua sede espiritual, e ela disse que achou o Messias. Quando os homens chegaram lá, disse, é muito mais do que o que disseste, mulher. Este é o Salvador do mundo.
Ela que identificou que ele era maior do que Jacó, era o Messias, tinha a fonte da vida eterna, e agora ele é identificado como Salvador do mundo. Jesus contou a parábola do bom samaritano também para mostrar a relação social, uma parábola de ordem moral muito importante. Quem é o meu próximo? E Jesus introduz a narrativa dizendo que um judeu saiu de Jerusalém para Jericó. E depois veio um sacerdote, veio um levita. Aquele homem tinha sido apanhado no meio do caminho por assaltantes numa estrada perigosa que existe entre Jerusalém e Jericó até hoje, na região da Judéia, descendo na Grande Depressão Geográfica. E quem passava por ali sabia que era o Vale da Sombra da Morte. E o sacerdote passou e viu o homem caído, não fez nada. O levita passou, também viu caído e não fez nada. Aí Jesus disse, e vindo um samaritano. Jesus não colocou um judeu para salvar um samaritano. Usou um samaritano para salvar o judeu. E aí ele pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Aquele que se viu no outro e o socorreu. Então ele diz, você vai e faça o mesmo para o homem que perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele respondeu com essa parábola. Tem a narrativa. Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, contou a parábola e o samaritano agradecido, o ex-leproso. Jesus curou 10 leprosos e um deles era um samaritano. O que a gente entende é que no Vale dos Leprosos não existia tanta barreira, pois a lepra os tornavam idênticos. Se nós nos identificarmos que somos todos pecadores, saberemos que não somos melhores do que ninguém. Estamos nivelados. E para que algo de especial aconteça, precisamos fazer como esse samaritano, se prostrar diante de Cristo, que voltou agradecido. E era um samaritano estrangeiro. E assim nós aprendemos que a destruição do Reino do Norte gerou o grupo dos samaritanos e Jesus veio. Não havia mais divisão de reino, era o Império Romano que estava tomando conta quando Jesus veio. E os judeus todos eram agora identificados pelo nome judeus, que era a identificação da tribo de Judá. Então, embora houvesse as tribos levitas, os demais, né, bem reconhecidos, mas Jesus veio para todos, veio para os seus. A nossa conclusão é que não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Olha, Deus tem sempre o melhor. Ele deu uma oportunidade para que o povo escolhesse o bem e não o mal, mas eles rejeitaram. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. De maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus, retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Até o próximo encontro. Um forte abraço para você. Deus abençoe.